Salve, salve, meu povo! Gazeta Esportiva tá no ar nessa segunda-feira e o programa vai pegar fogo para aquecer esse dia que tá gelado, né, gente? Eu hoje estou aqui nas férias de Michele Gianella, curtindo bastante, eu, Marina Buffon, junto com essa dupla que estimo muito, que gosto muito aqui, o nosso tetracampeão Miller de um lado, palmas para ele, e do outro lado, nosso querido jornalista Alex Miller, palmas para ele também. Isso aí, Xará. Os dois farás aqui. E aí, meninos, tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia, Tudo bem também, graças a Deus, tudo bem. Grandes e, 2 semanas para você, hein? Ah, muito obrigada. Essas 2 próximas semaninhas estarei aqui com vocês. Aguardo a audiência de todos, hein? Quero ver vocês aqui, viu? Michele tá de férias, mas está acompanhando a gente. Então a audiência, gente, tem que ficar lá em cima também, tá? Se cuida, hein, Michele? Se cuida, Michele! Ó, hoje, gente, o programa tá maravilhoso. Tem a repercussão sobre a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, a apresentação de reforço no Santos, retorno de jogadores importantes ao São Paulo e também o Alexandre Silvestre lá diretamente do Teams Legend, um evento recheado de craques, olha ele ali, para trazer informações do Corinthians, é claro. E para manter o pique do programa, o Rodrigo França vai trazer o mundo do automobilismo no momento velocidade. Olha aí, gente, então aperta o cinto, viu? Que a gente volta já já depois dessas dicas. Viu só como foi rapidinho? A gente já tá de volta. Um dos grandes times da Europa inaugurou uma escolinha de futebol de base em São Paulo. Tá curiosa para saber qual é? Então, olho na reportagem. O sol apareceu depois de uma semana em São Paulo e aqueceu a criançada na inauguração da Bayer 04 Football Academy, a primeira escola de base no Brasil, criada por um clube da Bundesliga, no bairro Vila Socorro. Hoje a gente está aqui para falar do presente e do futuro. É um projeto para os jovens, sim, e a gente vai contar aí com o campeão mundial, Paulo Sérgio, que está liderando esse projeto. Ele é o diretor da nossa academia. É uma escolinha de futebol, mas além de ser uma escolinha de futebol, nós estamos pensando também nesses garotos. Nós levamos os treinadores, levamos os diretores também para a Alemanha para conhecer essa metodologia. O alemão ele pensa muito primeiro na escola. A escolinha é destinada a jovens de 6 a 15 anos e contará ainda com uma cota social. O complexo inclui gramado sintético, clube social, piscina externa e academia equipada. Tem tudo para dar certo, né? Até porque nenhuma escolinha de futebol hoje no Brasil tem a chancela do clube e da competição que seria hoje a Bundesliga. Vai ser um projeto lindo. Vai trazer novas oportunidades para os jovens e é bom para as crianças, para amadurecer, aprender algo novo. E eu estou feliz de estar aqui e muito honrado também. Formalidades à parte, teve muita resenha também. Outros ex-jogadores do Bayer Leverkusen estiveram presentes no evento e não deixaram barato para o nosso Paulo Sérgio, não. Eu vejo que está toda hora na Alemanha, né, Zé, viajando. Ele tem uma relação muito boa com o clube. Passagem de graça ele vai. Eu venho aqui representando a federação a pedido do presidente Reinaldo, porque isso é importante para o futebol de São Paulo, essa preocupação social. Tenho certeza que esse projeto aqui é muito importante para o Brasil. Muito legal, parabéns para o Paulo Sérgio aí que está encabeçando esse projeto. Bora então agora, meu povo, que é hora da enquete do dia. Para você aí de casa, como é que foi a trajetória do Palmeiras no Mundial? A gente tem que falar, Alex Miller, temos que falar. Foi decepcionante? Foi normal? Até que durou? Você vai participar da enquete, é só você entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Meninos, vamos começar falando brevemente aí sobre como vocês acharam a participação do Palmeiras, porque é claro que a gente vai falar muito ainda sobre isso. Essa pergunta, eu acho, Xará, que tem várias respostas, né? E eu acho que a gente conseguiria encaixar essas 3 respostas de acordo com o foco que a gente dê para a pergunta, para a situação. Porque, se não vejamos, foi decepcionante? Na hora que estava jogando contra o Chelsea, pelo primeiro tempo que fez, pela reação no segundo, tomar aquele gol no fim, sendo que a gente via que tinha condições de ganhar, é uma decepção. Agora, se antes da Copa a gente imaginasse, o Palmeiras vai até as quartas de final, sabendo que no outro grupo, nas oitavas, a tendência era enfrentar a PSG ou o Atlético de Madrid. Poxa, normal, no mínimo, foi até bom chegar nas quartas, tendo essa perspectiva para as oitavas. E o até que durou
é você ver um time brasileiro em meio a grandes equipes da Europa chegar até as quartas. Então, poxa, foi até as quartas, então até que durou. Então, você teria brecha. Escolha uma opção. Eu tô tentando, Xará, mas é que eu não tô conseguindo ter certeza tem que escolher, de nenhuma tem que escolher. O pessoal de casa vai ter que Decepcionante, escolher. pronto. Decepcionante? Pelo fato de ter chegado até lá e quando dava para ir mais adiante, você sentiu aquela frustração, aquela tristeza e aquela decepção. E para você, Miller, é isso? Olha, Marina, para mim foi decepcionante porque o Palmeiras não jogou bem todas as partidas do Mundial. Um pouco, como o Xará disse, nessa última partida, que foi eliminado. Mas pegou equipes muito fracas e tecnicamente não foi bem. Em especial o Estevão, que era o melhor jogador do time. Então, para mim, uma campanha decepcionante. Tá certo, gente. Ó, se vocês concordam com os meninos, se vocês não concordam, deixem seus votos lá no site gazetesportiva.com e também, claro, nas nossas redes sociais. Mas, ó, após a eliminação do Palmeiras no Mundial na última sexta-feira, a presidente Leila Pereira respondeu, por meio de uma postagem aí nas redes sociais, às provocações dos rivais. Então, abre aspas. De volta ao Brasil, com o coração apertado, mas orgulhosa de tudo que vivemos. Fiquem calmos, temos muito a conquistar esse ano. Não deem ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje, fecha aspas. Aí então, essa postagem da Leila Pereira, o que a gente pode dizer da presidente do Palmeiras aí, dessa declaração? Fica entrando nessa... Não devia ficar quieta, na verdade, né? Para que ficar respondendo, mas... Enfim, o que ela escreveu não que esteja errado, né? Tem fundamento que ela escreveu, mas acho que deixa pra lá. E essa rivalidade aí faz parte, realmente, né? Mesmo times que só estão assistindo o Palmeiras ser campeão, normalmente, nos últimos 10 anos, acabam tirando o sarro quando tem uma eliminação. Então isso faz parte, é normal. Eu acho que se ela tivesse ficado só com aquela frase, temos muito a conquistar nesse segundo semestre, estaria de bom tamanho. Até porque o Palmeiras, nessas 3 competições do segundo semestre, que nós sabemos quais são, o Palmeiras pode chegar em uma delas porque tem time para isso. Só um detalhe, para conquistar títulos no segundo semestre, não dá para ficar sentado vendo a banda passar, tem que reforçar o elenco. É essencial. O Paulinho só volta ano que vem, o Estevão já foi embora, se o Richard Rios for vendido, como estão falando aí, é mais uma posição que tem que preencher, um reserva urgente para a lateral esquerda, nós estamos falando de no mínimo 4 jogadores. E o Palmeiras precisa ir ao mercado e contratar para ontem, porque dia 10, daqui a 2 dias, abre a janela de transferência e o Campeonato Brasileiro já volta no outro fim de semana. O Palmeiras só joga na outra quarta contra o Mirassol. Mas tem que contratar. Se ficar com esse elenco, vai jogar quem? Facundo e Vitor Roque na frente, para pegar Libertadores, Copa do Brasil, não sei o que, não vai dar. A gente vai falar de mercado da bola. Você, palmeirense que está aí vendo o programa, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho também sobre esse mercado do Palmeiras aí, porque parece que está chegando gente nova. Os campeões da Libertadores de 2012 pelo Corinthians entraram em campo no final de semana contra as lendas do Boca Juniors em um jogo festivo na Mercado Livre Arena Pacaembu. Sabe quem esteve lá? Alexandre Silvestre. Conta pra você como foi. Tarde de sol no bom, velho e repaginado Pacaembu. Em campo, muita resenha, porque recordar é viver. O encontro de gigantes colocou frente a frente lendas do Corinthians e do Boca Juniors numa viagem no tempo para relembrar a final da Libertadores de 2012. Uma noite épica para fiel, com show de Emerson. Sheik, o artilheiro daquela final, virou ídolo. Alessandro, o capitão, ergueu a taça. Tite, o técnico, se eternizou. Deu para matar a saudade, deu para reencontrar esses amigos, esses craques que também representaram muito a instituição Corinthians em 2012 na Libertadores da América. O fato de encontrar todas essas pessoas e são gatilhos emocionais muito fortes. A gente rememorou toda a história de Corinthians. 3 personagens de tantos que entraram para a história e que mataram saudades da façanha alcançada há 13 anos nesse jogo que rolou sábado no mesmo palco da inesquecível Glória Alvinegra. O tempo passa, voando. Ex-atletas, alguns bem fora de forma, divertiram o público.
O Boca abriu o placar. Pablo Musch, com categoria, deixou o Júlio César na saudade. O Coringão, empurrado pela torcida, quase empatou na sequência. Ô, Paulinho! Ah, se fosse anos atrás. De pênalti, aí sim, mais fácil para o Fábio Santos balançar a rede. Eu fiquei velho, mas o goleiro deles também ficou velho, né? E fica mais fácil só tentar tirar no canto ali, mas foi gostoso, né? Sempre bom voltar ao Pacaembu, cara. Tô muito feliz assim. O Corinthians voltou do intervalo metendo pressão, querendo a virada. Emerson Sheik, então, gastou tudo na decisão de 2012, cara. Na boa. É difícil. Eu jogo tênis, né? Então eu corro 10 metros para um lado, 10 metros para o outro. Amistoso, master, comemorativo, ok. Mas é sempre um Brasil e Argentina, né? Esse terminou 1-1. Aquele, Corinthians e Boca, de 4 de julho de 2012, foi bem diferente. 2-0 Coringão, título sonhado, inédito, invicto, para alegria e alívio do povão que veste preto e branco. Cores que estão pintadas para sempre no coração do Tite. Memória para sempre, Tite. A memória ela vai ser igual, a memória do coração. Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Ah, que legal, sempre bom reviver. A gente vai continuar falando de Corinthians por aqui, por isso eu quero esse primeiro contato com o Alexandre Silvestre, que está num evento recheado de ídolos do esporte brasileiro e tem notícias sobre o Timão também. Boa noite, Silver. O Corinthians está de olho aí em reforços para esse segundo semestre? Sim, está sim, querida. Tudo bem com vocês? Todos amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu estou num lugar muito chique de São Paulo, onde vai rolar logo mais à noite aqui um encontro com o pessoal do Legends Academy, o selo aqui atrás de mim, que na verdade é uma plataforma digital que ensina, através de cursos com especialistas, ex-jogadores e jogadoras, a galera a jogar futebol em alto nível. Também tem curso de gestão, mexe com a parte mental. Tudo sobre futebol, com muitos jogadores que vão comparecer a esse espaço logo mais à noite. O Juninho Paulista, o Silas, o Lugano, o Marcelinho Carioca, a Milene Domingues, a Formiga, ex-jogadoras de futebol e muitos ensinamentos a respeito do mundo da bola para quem quer se envolver, até na questão de gestão. Sobre Corinthians, o Corinthians que tentou o Biel, atacante do Sporting de Portugal, eu brinco assim na pronúncia, é o Sporting de Lisboa, quando eles tentou esse jogador, que é um jogador de beirada, 24 anos, mas o Sporting pediu muito, o Corinthians tentou por empréstimo, tentou algumas alternativas, não deu jogo. O Corinthians desistiu do Biel, que é uma necessidade detectada pelo Dorival Júnior, um atacante rápido de beirada. Mas foi oferecido ao Corinthians um centroavante, um cara mais fixo de área, 30 anos, o Carlos Vinícius, jogador que foi embora para o exterior muito jovem, com 22 anos, está na Europa desde 2017, começou em time pequeno de Portugal, passou por equipes importantes como o Napoli, o Mônaco, o Benfica, foi artilheiro, melhor fase dele de 2019 até 2020, quando ele marcou 24 gols em 47 partidas pelo Benfica, vestiu a camisa do Tottenham, do PSV da Holanda, do Galatasaray da Turquia, estava no Fulham, tem 30 anos como eu disse, é um jogador já experiente, jogador mais de área. O contrato terminou e ele foi oferecido ao Corinthians, que estuda a possibilidade. Não marca há mais de um ano, um golzinho sequer, mas tem aí uma boa rodagem pelo futebol europeu. Estamos falando, portanto, de Carlos Vinícius, oferecido ao Corinthians. O Corinthians estuda a possibilidade, sairia de graça, entre aspas, porque ele não está sob contrato com nenhum clube. O Corinthians arcaria com as luvas e os salários do jogador. Se der tempo, eu volto para falar mais de Timão, Marina. Agora sim, hora de comentar sobre o Corinthians, gente. Eu quero que vocês falem aqui sobre o... Quer comentar sobre o jogo festivo de sábado? Pode comentar, mas querem falar sobre o mercado da bola? O Corinthians, então, desistiu da contratação do Biel, né? E também agora vindo com esse novo nome. O que vocês acham disso? Pode falar, Xará. Carlos Vinícius, que é o alvo do Corinthians agora, o que você pode falar de uma negociação como essa? Ele tem 30 anos,
já passou por vários grandes times da Europa, Tottenham, Benfica, Napoli, Mônaco, jogou também no Rio Ave de Portugal. Só que o cara não marca um gol há mais de um ano. Então o cara está em jejum há mais de um ano, não faz um gol. 30 anos, não tem atuado muito. Não sei, cara, é muita loteria, né? Eu acho que é uma aposta muito grande. Mesmo vindo sem custos. Então, pelo fato de vir sem custos, dá uma amenizada. Você pode ali colocar e ver o que acontece. Se não der certo, beleza, tentamos uma negociação tranquila justamente por não ter que gastar dinheiro para contratar o jogador, mas a gente está pensando num Corinthians que precisa de soluções, né? E uma aposta é sempre um risco. Qualquer contratação, na verdade, é uma aposta, mesmo se for um jogador badalado. Você vê times aí que contratam jogadores importantes e demoram para vingar, se é que vingam. Então, de repente dá certo, mas a chance de dar certo é menor do que um jogador que está no auge, que está jogando bem, que vem fazendo gols em outro clube, que está em alta. Vamos ver, é uma tentativa, né? O Biel, que também não seria nenhuma maravilha, não vem mais, agora o Carlos Vinícius é o alvo. Acho que é o tipo de contratação que o Corinthians hoje tem condições de buscar. Não gosto dessa contratação, acho que o Corinthians não precisa de jogadores assim medianos, né? Custo zero, aquele negócio, o risco, né? A emergência, o emergencial, o risco e a aposta. Uma coisa é a aposta, outra coisa é o risco, né? É importante, é legal você arriscar em um bom jogador do que você apostar no jogador que tem 30 anos e não brilhou na Europa como a gente esperava. Tá certo, gente. E sobre o jogo de sábado? É legal ter esse tipo, você, Miller, que você participa bastante, né, de jogos festivos e tudo mais, né, o Corinthians teve aí um bom público até no último sábado lá no Pacaembu, para a torcida, ainda mais nesse momento sem jogos, né, a gente está sem jogos aqui, né, tá rolando o Mundial lá. Exatamente. Você pode falar do jogo aí, 1-1, Timão e Boca. Relembrando, né, a conquista do Corinthians em 2012, da Libertadores, né, todos esses grandes jogadores do Corinthians estiveram lá presentes, né? Chicão, Tite, Emerson, Sheik, né? Danilo, protagonistas daquela conquista. E o time do Boca também, né? Acho que foi uma bela festa e sempre importante, né? Lembrar feitos bons do passado. Eu acho muito legal. Acho muito legal esse tipo de iniciativa, ainda mais quando a gente recorre ao passado e põe na memória uma conquista desse tamanho para a torcida do Corinthians. É fantástico você ver os ídolos que conquistaram o título há 13 anos estarem em campo ali contra o mesmo adversário, os mesmos jogadores. Acho que foi uma festa muito bacana. E legal também o Boca Juniors, que foi a vítima, aceitar fazer esse jogo, né? Sim. Acho que é legal, porque nós perdemos, nós vamos de novo oferecer a eles a alegria de rememorar aquilo que nos entristeceu. Então é uma atitude até de grandeza dos jogadores do Boca Juniors toparem participar de uma festa como essa. Muito legal mesmo, gente. Estamos falando de futebol, mas agora chegou a hora de acelerar mais um pouquinho com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. E aí, Rô, muito boa noite para você, bem-vindo aqui. Agora comigo Maria. Aqui hoje, Exato, né? Muito legal, boa noite muito com legal, você, né? Miller, o Alex, para todo mundo que está assistindo. O futebol está interessante, mas a Fórmula 1 está muito interessante. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Rô, porque olha, a Fórmula 1 teve aí uma dobradinha da McLaren em Silverstone, pelo amor de Deus, fala isso pra gente. Exatamente, foi uma dobradinha, né? O Lando Norris venceu e o Oscar Piastri ficou em segundo, né? A equipe corre em casa, mas a grande surpresa foi mesmo o Nico Hülkenberg, que ele conquistou o seu primeiro pódio depois de 239 corridas. Imagina só, ele estava demorando bastante. E depois de ter passado por várias equipes que seriam ali, né? 12 anos e conquistou justamente com a Sauber, que foi a pior equipe do ano passado, para você ver. E aqui no Brasil, o final de semana vai ser de muita velocidade em Cascavel, com a primeira corrida noturna da história da Copa Truck. E quem está bastante ansioso para essa prova inédita é o atual campeão da categoria, o Felipe Giafone. Prazer aqui novamente. Esse fim de semana é diferente na Copa Truck, prova em Cascavel, primeira prova noturna da Copa Truck. Então a pista vai ser parcialmente iluminada, então tem a corrida de sábado, depois a corrida principal no domingo e a de sábado noturna vai ser muito bacana. Espero que vocês acompanhem uma prova diferente da Copa Truck. É isso mesmo, o Giafone falando que vai ser bem diferente, até porque à noite, né, são 3 quilômetros de pista, tudo iluminado. E quem também está bastante empolgado para esse desafio da noite de sábado na Truck é o piloto Diogo Moscato, da equipe Lubrax.
Ele ocupa a vice-liderança da categoria Elite e busca a vitória para ficar mais próximo do título. Fala galera, Diogo Moscata aqui, passando para deixar um recadinho. Essa semana temos a primeira etapa na história, noturna na Copa Truck. Estou muito ansioso, vai ser minha primeira vez correndo de noite desde o ano passado. Eu também já andei no Brasil também à noite. Então agora vai ser focar nesse final de semana, vai ser um final de semana top, acho que vai dar para recuperar a liderança no campeonato. Nossa primeira vitória, quem sabe, estou muito animado, as atualizações que a Ivec trouxe junto ao time Lobrax. Então, ir para cima e bora lá. Um abraço e conto com a torcida de vocês, viu? Valeu! Valeu, Diogo. E ele que é um dos representantes do Nordeste, né? Ele é de Salvador, ele e o Beto Monteiro representando o Nordeste na Copa Truck. E além da Truck, Cascavel também vai receber a NASCAR Brasil, que terá uma prova noturna também, como explica o Gabriel Casagrande, que corre praticamente em casa, já que ele é paranaense de Pato Branco. E o tricampeão da Stock Car está buscando uma reação no campeonato da NASCAR Brasil. Fala pessoal, semana de NASCAR Brasil em Cascavel, muito feliz de poder voltar à pista de casa, correr perto do público da minha região e espero que a gente tenha uma etapa tranquila, vai ser uma etapa diferente, nós vamos ter uma corrida mais longa e uma corrida à noite, então é uma coisa que todo mundo está ansioso para ver, até os pilotos e as equipes também, porque a gente não está acostumado a enfrentar isso com esse carro da NASCAR Brasil, então vai ser sensacional, eu acho que o poder de adaptação vai ser muito importante, conto com a torcida de todos vocês por aí também. Legal, Casagrande. Lembrando que na NASCAR, nos Estados Unidos, Marina, é super comum ter corrida à noite, né? Aqui eles estão usando pela primeira vez. Que legal. E a cobertura dessas categorias e das 6 horas de São Paulo, com os bastidores da equipe Toyota Gazoo Racing, você vai conferir nesse domingo, no Momento Velocidade, em 2 horários, 11 da manhã e 11 da noite, depois de vocês no Mesa Redonda. Aí sim, a gente já vai ficar ligadinho ali também. Obrigada, legal. Rodrigo. Obrigado a Boa vocês. semana. Até a próxima. Obrigado, você também. Valeu. E, gente, vamos agora a hora de saber aí das novidades do São Paulo. E daí, claro que eu vou chamar ela aqui, Letícia Contier. Lê, vem pra cá no nosso querido portal. Você tá na redação de esportes, né? Tem jogador pronto aí para voltar a campo pelo Tricolor, é isso? Boa noite. Marina, boa noite a quem acompanha a gente aí do outro lado da telinha nessa segunda-feira e é exatamente isso, viu, Mar? Tem jogador prontinho para retornar aos gramados no Tricolor Paulista e eu não estou falando de apenas um jogador, são 2 jogadores que estão prontos. Um deles, inclusive, há um tempo postou um vídeo nas redes sociais falando ali que só retornaria após a pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Lucas Moura, camisa 7 do São Paulo. Além dele, o Ferreira também retornou hoje mesmo. Hoje pela manhã, então, esses 2 nomes, Lucas Moura e Ferreira, reintegraram ao restante do elenco. O restante do elenco participaram aí de maneira integral dos treinamentos, já que eles já cumpriram ali todo o processo de transição que eles vinham fazendo por conta das lesões. E aí, muito importante, por quê? Porque tem jogo no sábado, reestreia do São Paulo no Brasileirão, diante aí do Flamengo, lá no Maracanã, às 4h30 da tarde. Outro assunto rapidinho que eu queria falar aqui para vocês é que na sexta-feira rolou ali um jogo-treino entre o elenco principal e o sub-20. A vitória ficou por conta do elenco profissional por 6-0. Marcos Antônio anotou, Alisson 2 vezes também deixou os gols dele. E daí, quem foi o destaque? Dineno, ele mesmo. 3 de 6 gols foram do atacante Dineno. Ele aproveitou então a oportunidade para mostrar o trabalho e para começar ali a caçar a vaguinha dele de titular. Esse jogo treino também foi muito importante para o Crespo, porque ele viu aí pela primeira vez o elenco dele, o elenco atual, podendo ali atuar em campo, e ele aproveitou para fazer ali algumas variações dentro de campo. E aí, notícia quentinha. Crespo bidou. Crespo apareceu aí no bid e então o técnico Hernan Crespo vai fazer a reestreia dele pelo Tricolor Paulista já no sábado diante do Flamengo. Essas são as notícias dessa segunda-feira, quentíssimas, notícias muito importantes para o São Paulo, Má. Tá certo, Lê. Muito obrigada. Boas notícias mesmo para o torcedor aí São Paulino. E eu quero saber os comentários aqui, começando com o Miller, né, Miller?
retornos importantíssimos. Um quarteto que já vai estar de volta aí, ao que tudo indica, já nesse retorno do Brasileirão. Oscar, Marcos Antônio, Lucas e Ferreira, né? Já voltaram a treinar aí totalmente com o grupo. Força total. Sim, os principais reforços são os dois, né? Lucas Ferreira o Ferreirinha e o Lucas. Uhum. Eles são jogadores titulares, né? Jogadores decisivos, né? Que fazem muita falta ao São Paulo. Agora, é claro que o Oscar, né? O outro volante... O Marcos Antônio, né? Eles têm que se adaptar ao novo estilo do Crespo, porque o Crespo, ele gosta da marcação homem a homem. É diferente da marcação por setor. Na marcação homem a homem, o jogador se desgasta muito mais, né? Então é importante ter essa sensibilidade. Nesse esquema, acho que o Oscar vai sofrer mais do que o normal, porque marcar homem a homem é xará. Aí fica mais difícil para o Oscar. Cansa mais, né? E o Dineno, hein? Vocês acham que, assim, claro, não só pelos gols que ele fez aí no jogo treino, mas ele chega para brigar pela titularidade ali? Lembrando que o Caleri está machucado, não joga mais provavelmente aí no restante da temporada também, né? Eu acho que o São Paulo contratou esse centroavante justamente para ver se dá uma mexida ali, porque estava uma carência, né? Ainda é uma carência para o São Paulo essa posição. De repente, nos treinos, ele mostra a qualidade para o Crespo e vê no Dineno a possibilidade de explorar essa motivação que ele com certeza está sentindo, né? De jogar no São Paulo, num treino ele faz 3 gols e 6. Por que não? É uma expectativa, é uma possibilidade. E tem que acreditar, tem que apostar num jogador que acabou de chegar, está motivado e não existe hoje nenhum titular absoluto com a camisa 9 do São Paulo para que o Dineno fale, vai ser difícil jogar. O São Paulo está com o André Silva, né? Mas que também, teve um bom momento ali, mas que depois caiu também, né? Então, não é aquela coisa, não é um fenômeno de atacante, de centroavante, que o Dineno não possa ter a esperança de brigar por uma vaga. Então, nos treinamentos, o Crespo acho que vai definir qual que vai jogar. Mas acho que é uma alternativa que vale a pena tentar. Como dizia o saudoso Cilinho, treino é treino, jogo é jogo. Claro. Né? Eu acho que a principal, né, assim, prova, desafio para um jogador é o jogo, né? Não tem jeito. Né? Ainda mais o Campeonato Brasileiro, que é difícil, o São Paulo está numa posição delicada, pega o Flamengo no Maracanã, quer dizer, o garoto, 30 anos de Neno, vamos ver no jogo, ver se ele tem realmente bala na agulha para poder ser titular do São Paulo. Se não puser, não vai. Como é que você vai saber? Né? Exatamente. Vale, ele tem o aval do Crespo, né? Exato, Lógico. que vai fazer sua estreia no sábado, né? O São Paulo conseguiu resolver as burocracias que precisava ali. Não pagou o Zubeldia. Conseguiu. Se não pagasse, também não podia. Não podia, exatamente. Já apareceu ali no bid e tudo mais. Mas sabe o que eu estava pensando aqui, gente? O São Paulo, o Crespo, né? Vai ter que lidar com alguns problemas aí. Estão voltando esses jogadores, mas a gente sabe já que o Igor Vinícius, daqui a pouquinho vamos falar dele lá no Santos, foi-se embora. Graças a Deus. Juan Tressoldi, zagueiro, também foi embora, não renovou o empréstimo. E aí a minha dúvida, a zaga do São Paulo, ela acaba ficando um pouco descoberta, porque a gente tem ali Arboleda, Alan Franco, que também está em final de contrato, Juan está indo embora, e aí, ô Miller, tem que ir atrás no mercado? O Alan Franco está na discussão de renovação, deve chegar a um acordo, sim, pelo que eu fiquei sabendo, né? Tá. São os titulares, né? Arboleda e Alan Franco, sim, absolutos, isso aí, com o Zubeldia, né? Agora tem que ver, o Crespo tem outra cabeça, outra mentalidade. Mas tem que ir atrás de mais um zagueiro? Tem, porque esse de empréstimo foi embora, né? O São Paulo não tinha dinheiro para pagar e não podia permanecer com ele. Tem que contratar mais um zagueiro, sem dúvida nenhuma, o Ferrarese, acho um zagueiro mediano. Só tem 2. Machuca o Arboleda, ou é suspenso, não, o Alan Franco, Xará. Aí a peça de reposição não tem a mesma qualidade do banco de reserva. O problema de você ter um jogador mais ou menos em qualquer elenco é que em algum momento ele vai jogar. Aí compromete. Marina, você sabe muito bem, time grande, tudo é grande, né? Inclusive a responsabilidade. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro em especial, que é muito difícil e desgastante, se não tiver 2 zagueiros reservas bons, né, não tem jeito. Exato, e o São Paulo precisa suar para sair dessa posição incômoda aí na tabela, tá um pontinho só da zona do rebaixamento. A gente vai voltar a falar aqui agora de Palmeiras. Vocês lembram que a gente estava falando aqui, né, que eu ia voltar a falar de mercado, porque o Alex Miller tem novidades, né, Alex, sobre reforço chegando, é isso? Da Europa vindo pro Palmeiras? Conta um pouquinho mais. O Rubens Sousa, né, jogador paraguaio e é um jogador
Ramon Sousa, desculpa. Rubens Sousa é aquele antigo. Que é o antigo Uruguai. Da nossa época. Isso aí. Mas é o Sousa. O Sousa está chegando. Já está em São Paulo, inclusive, me parece, né? A gente viu até algumas postagens enigmáticas do Sousa. Uma janela de um avião, ele fazendo aquele emoji de chill. Então... Olha lá, aí tem foto dele. Aí o Flaco Lopes mandou um coraçãozinho. Aí ele, mais um... Indicativos, né? Indicativos, exatamente. Olha ali, a janela do avião. Ele embarcando para cá, né? Mas o que você pode dizer desse reforço? Então, o Ramon Sousa, ele é um jogador que vem com números baixos, porém a minutagem dele também é baixa no Nottingham Forest, né? Ele foi contratado lá, jogou uma temporada no futebol inglês. A gente tem até os números do Sousa para ilustrar isso que eu estou falando, né? A gente pode até colocar na tela aí, ó. Foram 23 jogos pela equipe inglesa, só um como titular, né? Não dá para ter um parâmetro muito grande, 3 gols apenas. Até que para quem jogou só uma partida como titular e entrava pouquinho em alguns jogos... Tá acima da média. Tá acima da média. Em termos de fez 3 gols e uma assistência. É um jogador de velocidade, é um jogador que pode atuar dos dois lados, tanto pela direita como pela esquerda, e é versátil. Então, na parte ofensiva, ele pode ser explorado de algumas maneiras. Não é um jogador de uma função apenas, e isso o Abel gosta, inclusive, né? Então, é um reforço que não é do quilate, eu ia te perguntar isso agora, de um Estevão, nem de um Paulinho, é mais no campo também da aposta, né? Para saber se vai dar certo. Mas ele, pelo que eu vi das cifras aí, caro também, 70 né? milhões de reais, né? Aproximadamente 70 milhões de reais. Vale? Foi uma negociação barata, exatamente. Foi barato. Né? Mas vale aí, A gente só vai saber se vale, essa resposta a gente só vai poder dar mesmo daqui a um tempo, depois de ele jogar um pouco. Porque se a gente falar agora que vale, ele chega e não joga nada, aí a gente vai falar que não valeu. O Palmeiras já queria ele antes, né? E ele, num primeiro momento, não quis vir, ele preferiria esperar um pouquinho mais, ver se iria vingar no futebol europeu, porque quem está na América do Sul e tem uma oportunidade de ir para a Europa, normalmente quer tentar aproveitar a chance, né, Xará? Como você foi para lá. Você não ia bater e voltar depois de 6 meses. Não. Só se você fosse igual a Viola, que com a da Paella de Valência, ele falou, não é ruim a Paella, eu voltei para feijão arroz. Mas um jogador que está buscando uma carreira vitoriosa, tem a chance de ir para a Europa. Se em um ano ele não foi bem, no primeiro momento ele vai querer ainda acreditar no próprio taco, insistir um pouco mais. Só que aí, de novo, o Palmeiras foi para cima e acertou toda a transação aí, ele chega para reforçar o Palmeiras. Então, vamos ver, tem que esperar. Eu não consigo cravar agora se foi uma boa ou não, até porque ele não vinha num grande momento. Se ele viesse arrebentando em algum time, o Palmeiras... Como aconteceu, por exemplo, com o Felipe Anderson, que era ídolo da Lazio, não tinha desfalcado o time nenhuma vez na temporada em que ele jogou na Lazio, foi embora com o pessoal chorando lá, teve festa para ele de despedida, homenagens, ele chegou aqui e até agora não disse a que veio. Aliás, o Abel precisa explicar também do Felipe Anderson, que contra o Porto, no primeiro jogo do Mundial, ele jogou e depois não entrou mais nenhum minuto durante o Mundial. Nenhum minutinho, né? Nenhuma partida ele jogou, parecia que não existia. Então o que está acontecendo com o Felipe Anderson no Palmeiras? Ele é um cara que poderia ter sido um grande reforço. Quando ele foi contratado, eu e muita gente, muitas pessoas falaram que grande contratação. Esse sim chega para vestir a camisa e jogar. Tem qualidade, tem experiência, time grande da Europa. Então, por isso que a gente não pode cravar agora se o Sousa foi uma grande contratação ou não. Tá certo. E você, Miller, você acha, por exemplo, agora do Sousa, né? Ele viria com uma responsabilidade muito grande, inclusive, porque a gente tem um Paulinho machucado que só vai jogar em 2026, a gente tem um Estevão que foi embora. A responsabilidade é grande, a gente não sabe se ele vai dar certo. Como que um jogador chega também nesse... Olha, Marina, a possibilidade dele dar certo é maior. Até porque ele chega num time pronto. Isso é legal. Agora, a personalidade dele, a confiança no seu futebol, depende da praticidade. No jogo, quando começar a jogar, a gente vai ver. Ele tem tudo para se dar bem. Até porque tem o aval do treinador. O treinador que manda no time, né? Então, eu acredito que essas possibilidades, ele tem que se agarrar nelas. Agora, se ele ficar tímido como o Felipe Anderson, né? Ficar só tocando bola pro lado, aí, sem dúvida nenhuma, será uma contratação desperdiçada. E ó,
estava falando do Igor Vinícius no São Paulo, mas não é mais no São Paulo não, porque hoje o Santos apresentou o lateral lá no CT e o José Paes que foi para lá, para Santos, para trazer pra gente tudo o que rolou na apresentação aí de mais importante durante essa apresentação, essa coletiva. Pode rodar. A camisa 18 do Santos agora tem um novo dono. O lateral direito Igor Vinícius está de volta ao clube que o revelou, recebeu o manto das mãos do ídolo Negreiros e assinou com o Peixe até o meio de 2028. Quando o Santos demonstrou interesse no meu retorno, eu não pensei duas vezes. Tinha outras opções, mas obviamente que o Santos mexeu com o meu coração. O Igor Vinícius chega aqui ao Santos depois de rescindir com o São Paulo, que ainda mantém parte dos direitos econômicos do atleta. O jogador perdeu muito espaço no tricolor com a chegada do português Cédric Soares e vem para disputar a posição aqui no Peixe, tanto com o veterano Aderlan quanto com o jovem JP Sherman. Me sinto pronto e a partir do momento que você veste uma camisa como a do Santos, você sempre vai estar pressionado, né? Em todos os momentos. É um clube que historicamente briga por títulos. Desde o anúncio oficial da contratação no dia 1º agora de julho, o Igor vem treinando normalmente com os companheiros no CT Rei Pelé e deve estar à disposição do professor Kleber Xavier contra o Flamengo no próximo dia 16. A primeira semana de trabalho foi muito produtiva. Acho que estou pegando a forma deles de jogar e com dia a dia, com treinamento, a gente vai se adaptando cada vez mais ao estilo de jogo. Tá, então, o que podemos dizer, o que podemos esperar de Igor Vinícius no Santos? Miller, vou começar com você. Tô curioso porque pra saber a opinião do Xará. falou, graças a Deus, de ele ter saído do São Paulo. Quero saber, e aí, no Santos, tem como dar certo? Olha, Marina, no São Paulo, ele estava na reserva de um zagueiro, Ferrarese, né? Ele ficou muito tempo sem jogar no São Paulo como titular. Entrava esporadicamente numa necessidade, numa emergência. Então, acredito que no Santos já é diferente, né? O Santos não tem quase ninguém, não tem um reserva, até o titular que jogaria é improvisado. Então, ele chega como lateral, dá a posição e tem uma grande chance, né, de recuperar, né, a sua autoconfiança, sua autoestima no time do Santos. Não tem ninguém na posição, ele não vai ter uma sombra. Então depende dele. Mas no São Paulo, para mim, ele ficou muito tempo no São Paulo. Não ficou 2 anos, não. Ficou muito mais. Foram quase 7 temporadas. Exatamente. Para mim, no São Paulo, ele nunca jogou nada. Em cima disso que o Xará falou, quem sabe, ele recuperando o futebol com a camisa do Santos, ele demonstre que ele poderia também ter tido mais oportunidades no São Paulo para continuar e crescer. Mas no São Paulo, realmente... Sabe quando a gente percebe que o ciclo de um jogador num clube acaba? Ele falou isso Então, hoje, acabou, inclusive, na sabe? apresentação. Acabou. Realmente não tinha mais ambiente até. Não que era maltratado ou que ele não gostasse das pessoas e vice-versa. Não. Chega uma hora que acaba o ciclo para um jogador de futebol. A gente vê isso em outros clubes também acontecendo. Então, um ar novo, uma camisa nova, uma empolgação diferente, tudo isso faz com que um jogador profissional possa evoluir e ajudar mais o time pelo qual ele vai atuar agora do que antes, quando ele estava na reserva e esporadicamente era aproveitado. Como eu te falei, Marina, se um jogador perde a posição para um outro companheiro que não é da posição, alguma coisa está errada. Claro, não com o treinador, e sim com ele. Claro. Então ele ficou vários e vários meses, quase um ano, sem ser titular no São Paulo. Quer dizer, então, para ele mudar de time, sair de um time grande para outro, já é um privilégio. Então ele tem que aproveitar essa oportunidade. Tá bem então, hein, Igor Vinícius? Boa sorte aí no Santos. E ó, eu quero, gente, agora a gente vai ter uma dinâmica aqui. Antes de dar o resultado da enquete, a gente vai ver como ficaram as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, né? Porque tem brasileiro ainda aí na Copa do Mundo de Clubes. Então vamos ver aqui. Na tela nós temos aí a primeira semifinal entre Chelsea e Fluminense, acontece amanhã às 16h, e a outra semifinal, da outro lado da chave, entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. E aí, minha gente, esse chaveamento, quem que vocês acham que vai passar para a grande final? Torcida? Pode ser torcida, mas pode ser também palpite. Quem vocês acham que passa? Para mim, o vencedor de Paris e Real será o campeão da Copa do Mundo, para mim. Tá. Né? Então, para mim, passa Paris, apesar que o Real ele é muito competitivo e favorito nesses jogos mata, né, Xará? Sim.
mas o Paris está no melhor momento, né? E time completo, né? Atual campeão da Champions. Então acho que o Paris passa lá e o Chelsea passa diante do Fluminense. Muito bem. Então, para o Miller, uma final aí entre Chelsea e Paris. E você, Alex? A gente vai ter que entrar num consenso aqui. Para mim, a final será Fluminense e Paris Saint-Germain. O Dembélé voltando ao Paris Saint-Germain, jogador fenomenal. O Dembélé é muito bom. Então, acho que o PSG está no melhor momento do que o Real Madrid. Então, o PSG passa lá na quarta-feira e amanhã o Fluminense vai mostrar para o mundo que poderia ter feito essa semifinal com o Palmeiras. Tá doído ainda, Alex? Tá doído, não curou ainda, Marina? Vai demorar. Eu vou ter que decidir aqui, segundo o nosso diretor de hoje, Felipe Carvalho. Vai, Marina. E eu vou com o Alex por 2 motivos. Boa, Marina. Estou torcendo para o Fluminense passar. E se eu falar algo contrário a isso, meu marido me mata, porque meu marido é torcedor do Fluminense, gente. Então eu vou ter que simplesmente torcer pro Flusão. Torcer aí pra, sei lá, Herman Cano fazer um gol, né? Pra passar aí. Mas eu também acho que o PSG vai passar do outro lado e será o grande campeão também, né? Gente, é isso. Agora eu vou querer chamar de volta o Alexandre Silvestre, porque ele tem mais coisa pra falar sobre o Corinthians, sim, né, Silver? Conta aí pra gente, tem alguma novidade? Sobre 2 jogadores. O primeiro deles, Marina, o Diego Palacios, lateral esquerdo equatoriano, que chegou ao Corinthians machucado, pouco jogou, se machucou de novo, está escondido nesse elenco, participou pouquíssimas vezes de partidas do Corinthians. Ele está negociando a ida dele para o Austin Football Club, que é um time lá do Texas, da Liga Norte-Americana, e a diretoria, junto com a comissão técnica do Corinthians, decidiram que ele não participa mais da intertemporada lá no CT Joaquim Grava, onde o Corinthians está se preparando para a volta ao Campeonato Brasileiro no domingo. Ele vinha treinando com os demais colegas, mas diante dessas negociações, o Corinthians entendeu melhor, ser melhor, deixá-lo de lado nesse momento para ele resolver a vida dele. Estou falando do Palacios, lateral esquerdo, e assim que definir, ou ele vai embora ou ele será reintegrado ao grupo. Outro nome que eu preciso comentar com vocês é o do Yuri Alberto, recuperado da lesão nas costas, da vértebra fraturada, já está treinando no gramado, mas ainda treinando de maneira parcial. É a tal da transição física entre o departamento médico e o campo. Então ele ainda não consegue treinar para valer com os demais jogadores, treinos táticos, técnicos. E assim, não é oficial, mas eu vou cravar aqui com antecedência, até pela experiência que temos no futebol de tantas décadas, ele não vai jogar contra o Red Bull Bragantino. A volta do Corinthians é domingo, 19 horas, Neoquímica Arena, Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Será o primeiro jogo do Corinthians na Neoquímica com a tal da leitura facial, catracas instaladas, testes foram realizados nesses últimos dias, testes internos, não com presença de público para valer, a polícia liberou. Vamos ver como é que vai funcionar a leitura facial, que será utilizada pela primeira vez pelo Corinthians, uma obrigação, é lei geral do esporte, e será utilizada pela primeira vez a leitura facial no jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, e eu estarei lá em Itaquera acompanhando de pertinho e entrando ao vivo depois do jogo no Mesa Redonda. Por hoje é só, continuo por aqui aguardando a chegada das lendas da academia, um curso numa plataforma digital para quem quer aprender a jogar futebol de verdade, profissional. É isso aí, beijos. Valeu, Silver, bom trabalho para você. Ô, gente, é uma boa o Palácio sair, né? Porque ele não vingou e tem aí mais o Andileri, tem o Hugo, tem o Matheus Bidu na lateral esquerda. Se ele chegou e não foi utilizado, só mostra a incompetência na hora de contratar, né? Porque você gasta dinheiro para um jogador que não joga e fica ali ganhando salário e tudo mais, então ele tem que ir embora o quanto antes para pelo menos abrir vaga para outro ou para deixar de o Corinthians ter as obrigações trabalhistas, né? De honrar com os compromissos em relação ao jogador que não atua. Em 2 anos não jogou 5 partidas. Então, cara. Em 2 anos. Em 2 anos. Ele ficou muito tempo parado, né? Vamos para o resultado da enquete então, gente? Como que foi aí a trajetória do Palmeiras no Mundial? E a maioria respondeu que até que durou, com 37% dos votos. Olha aí, gente. Decepcionante, equilibrado, né? Bem equilibrado, foi bem equilibrado bastante aqui. Tá certo, gente? O nosso programa vai acabando por aqui hoje. Passou rápido, né? Pois é. Não, ó, o diretor falou até que eu vou ter um tempinho aqui a mais para falar, porque eu já tava com saudade aqui, gente. Vamos falar mais um pouquinho do Palácios, então, Não, porque quando a apresentadora
É boa, apresenta bem, o programa Passou flui, rápido? vai, Então tá bom. Então tá bom. Mas do Palácios, rapidamente. O Palácio agora tem que buscar o seu caminho, vai pro Austin, né, como disse o... Então, sabe o que eu vou te vai falar? Ele vai pro pro Austin e agora a gente vai pro Jornal da Exato, Gazeta. Um melhor. beijo pra vocês. Amanhã a gente volta aqui. Tchau.